Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Auxiliar de Serviços Gerais assassinado a tiros no Managuape 2. Jovem é morto a bala no Jardim Muribeca. Trabalhador rural encontrado morto a tiros no Jaboatão dos Guararapes. Caseiro e amigo mortos a tiros em Camaragibe. Assalto no bairro da Iputinga termina com suspeito morto e PM gestante feridos a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 25 de abril de 2018. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Leonardo Gomes da Silva, um jovem com 20 anos, residente na rua 11, número 125, no bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 9h30 da noite, em frente à residência dele, crime praticado por elementos desconhecidos. Um jovem com cerca de 18 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 8h30 da noite, na rua de acesso à Via Mangue, rua Cabo Gonçalo de Paiva, no bairro de Boa Viagem, no crime de autoria e motivos também ignorados, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um homem com cerca de 60 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi encontrado morto boiando na bacia portuária do rio Capibaribe, entre o Parque das Esculturas e o Marco Zero. A informação é de que ele andava pelo local quando desequilibrou e caiu batendo a cabeça numa pedra, morrendo na hora. Teria sido um acidente. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Paulo Ambrósio Queiroz Coimbra, com 38 anos de idade, residente na rua Severino Arruda 728, no bairro do Salgado, em Surubim. Ele foi assassinado com tiros de espingarda 12 numa chácara localizada em Toritama, crime praticado por elementos desconhecidos. A informação é de que o Paulo Ambrósio, ele tinha o costume de roubar animais para vender nas feiras. Severino Freitas da Silva, com 57 anos de idade, foi assassinado a tiro de espingarda no residencial Fazenda Brandões, na estrada de acesso à Ilha do Cajueiro, em Belém de São Francisco, num crime de autoria e motivos não informados. Lucas Samuel Caetano da Silva, de 18 anos de idade, residente na rua Topázio, bairro Centenário, em Caruaru. Ele foi baleado pertinho da residência dele por dois homens numa motocicleta preta e morreu a caminho do Hospital Regional do Agreste. Anderson Rocha Silva, um jovem com 19 anos de idade, residente na primeira travessa Francisco Fagundes, no município de Lagedo, no Agreste do estado. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo no bairro do Poço, lá em Lagedo, por 3 homens que fugiram no carro Saveiro. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Anderson Rocha Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Quadrilha desarticulada depois de ataque à agência bancária em Jucati. A notícia com a repórter Natália Hermosa. Quadrilha desarticulada após ataque à agência bancária em Jucati utilizava roupas do exército e coletes à prova de bala, revela PM. Pelo material apreendido, a gangue estava preparada para a guerra, com armas de grosso calibre e farta munição. Também foram recolhidos pelas equipes do BEP 2 invólucros de emulsão explosiva com cordel e espoleta. Pelo menos 8 homens participaram da ação no início da madrugada desta terça-feira no caixa eletrônico do Bradesco, em Jucati, no Agreste. A polícia militar foi acionada e a quadrilha acabou sendo localizada horas depois no sítio Papa Terra, zona rural de Garanhuns. No confronto à bala, foram mortos José Luiz dos Santos Silva, de 49 anos, e Vanderval Soares Martins, de 31 anos. Na residência, 4 integrantes da organização criminosa foram presos em flagrantes e hoje passam por audiência de custódia. São eles
Luiz Antônio Roldão de Moraes, de 38 anos, Leonardo Arruda Alves, 31 anos, Carlos Roberto Teixeira de Lima, de 22 anos, e Marcônio Roldão de Araújo Júnior, de 31 anos. Outros detalhes da ocorrência serão apresentados em entrevista coletiva hoje à tarde no quartel da PM no Derby, aqui no Recife. O Sindicato dos Bancários contabiliza 53 investidas criminosas, sendo 22 no Agreste e 15 no Grande Recife. Uma testemunha do confronto entre policiais militares do BEP e assaltantes lembra da troca de tiros. Já veio logo cedo, aí quando chegou aqui, aí voltaram, depois com um pedaço, eu fiz um tiroteio dentro do Juremar que tem ali pra ali. Quando pensa que não já veio com a mão sangrando. Aí ele veio, aí entrou dentro do banheiro, e aí a polícia veio, aí começou a troca de tiro e eu não sei o que aconteceu mais não, que eu estava intocado também. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Auxiliar de Serviços Gerais assassinado a tiros no Maranguape 2. Jovem é morto a bala no Jardim Muribeca. Trabalhador rural encontrado morto a tiros em Jaboatão dos Guararapes. Caseiro e amigo mortos a tiros em Camaragibe. Assalto no bairro da Iputinga termina com suspeito morto e PM gestante feridos a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco 19 assassinatos, 19 homicídios. Foram 10 no interior e 9 no Grande Recife. Este ano já foram registrados em todo o estado, no dia 1º de janeiro até agora, 1.397 assassinatos, 1.397 homicídios, sendo 809 no interior e 588 no Grande Recife. Nas últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a coletivos, 6 ônibus assaltados. Mês de abril já foram registrados 164 assaltos. E este ano, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados 840 assaltos a ônibus. Ontem, por volta das 10h30 da noite, foi na rua Capitão Zé Primo, no Caetés, em Abreu Lima, que ônibus da Itamaracá, linha Caetés 3, foi assaltado. Por volta das 10 da manhã, na PE15, no 7º RO em Olinda, o alvo foi o ônibus do BRT, que fazia a linha Pelópio de Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 5h30 da tarde de ontem, pertinho do viaduto Capitão Temudo, na comunidade de Acabanga, ônibus da Borborema, linha PE15, Boa Viagem, só os usuários foram roubados. Às 6h30 da manhã de ontem, na Ponte Preta, no Salgadinho, em Olinda, ônibus da Caxangá, linha TI Xambá, Joana Bezerra, só os passageiros roubados. Por volta das 7 da noite de ontem, na Avenida Sul, bairro de São José, ônibus da Metropolitana, Vila dos Carneiros, da linha, só os passageiros roubados. E na PE15, no Salgadinho, em Olinda, por volta das 8h30 da noite, foi um ônibus do BRT assaltado, fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Motorista que atropelou e matou gari na PE15 diz em depoimento que foi uma fatalidade. A notícia com a repórter Elis Martins. Motorista que atropelou e matou gari na PE15 em Olinda presta depoimento e diz que o caso foi uma fatalidade. O Jeep Renegade, além de acertar o trabalhador, bateu na traseira do caminhão do lixo que estava parado na madrugada da quarta-feira passada. Com a força do impacto, o veículo pegou fogo e parte do corpo da vítima foi carbonizado. O motorista fugiu e somente ontem, acompanhado de advogados, prestou depoimento na delegacia do Varadouro. Ele negou estar alcoolizado e explicou que ainda tentou evitar o atropelamento nas imediações do prédio da Facho. O condutor, que é comerciário e estudante de Direito, revelou ainda que retornava da casa dos pais em Igaraçu para o bairro Novo, em Olinda. Apesar das multas que superam R$4.000 e o acidente com morte, o motorista foi liberado, para a revolta da família da vítima. O pai do gari, Márcio Gonçalves, afirma que um cidadão de bem, pai de família, é o culpado no fim da história.
A perda de um filho é muito forte e a gente não quer perder, né? E da forma que meu filho se perdeu, né? Que foi destruído, foi arrancado um direito dele. Ele só tinha 29 anos, trabalhando 2 horas da manhã, 2h30 da manhã, trabalhando para trazer o pão, e o cidadão tá numa farra, acha no direito de beber e ia tirar a vida do meu filho, né? Hoje a gente tá procurando justiça para meu filho não ser ocupado, porque na verdade a vítima sempre é culpada, porque o cidadão tem bons advogados, né? Entra com 2 advogados, primeiro o direito dele já foi dado o direito dele de não mostrar o rosto. A gente não quer brigar pela que vai trazer Josafá, agora a gente vai brigar pelos direitos que ele deixou, os danos que ele fez à família. Josafá tinha 4 filhos, tudo dependia dele, trabalhava trabalhava na prefeitura, trabalhava de borracheiro, trabalhava de pedreiro para trazer o pão. Infelizmente ele estava trabalhando para trazer o pão para os filhos dele. Elis Martins para o Bandeira 2. Ligados aqui na Regional, nada do Córrego da Areia, motorista de Dona Glorinha, o vigilante Wagner da Prosegur, ele mora em Passarinho, Olinda. Ex-prefeito de cidade de Alagoas é preso aqui no Recife. Detalhes com a repórter Juliana Oliveira. A Polícia Federal em Pernambuco apresentou os detalhes da prisão do ex-prefeito do município de Rio Largo, no estado de Alagoas. Antônio Lins de Souza Filho, conhecido como Toninho Lins, estava sendo procurado há 2 meses. Contra ele, já existia um mandado de prisão preventiva pela prática de crimes durante o período em que foi gestor na cidade, no ano de 2009. Toninho Lins é acusado pelos crimes de apropriação de bens públicos, falsificação de documentos, fraudes em licitações, entre outros. Ele estava foragido no Recife há 1 mês e foi preso quando saía do apartamento onde mora, no bairro da Torre, na Zona Norte. Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal, detalha a operação. Ele estava foragido desde fevereiro desse ano, quando foi decretada a prisão provisória dele, e desde lá a Polícia Federal de Alagoas tentou localizá-lo e não conseguiu, motivo pelo qual foi envidado esforços tanto da Polícia Federal de Alagoas como de Pernambuco, quando nós soubemos que havia possibilidade dele estar aqui em nosso estado. Essas diligências foram feitas, nós descobrimos que ele estava residindo num apartamento lá no bairro da Torre, de forma que a prisão foi feita de forma tranquila e ele tomou ciência do mandado de prisão que tinha contra ele. O ex-prefeito teve a prisão decretada no último mês de fevereiro. Ele está condenado a 16 anos e 2 meses de reclusão. Antônio Lins foi apresentado na sede da Polícia Federal no Recife e encaminhado para o sistema carcerário de Alagoas. O político é um dos alvos da Operação Procurados, que investiga gestores públicos envolvidos em crimes federais. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. O ex-presidiário por roubo e homicídio Iranildo Bezerra Teixeira Neto, 43 anos, residente em Cumaru, foi assassinado a tiros por 2 homens numa motocicleta. José Jefferson Cleiton, 26 anos, residente na Rua da Celpe, bairro São Pedro, em Belo Jardim, foi morto a tiros por elementos não identificados. Lucas Ferreira, de 16 anos, residente no sítio Serrinha dos Vicentes, em Capoeiras, no Agreste do Estado. Ele morreu numa colisão na PS 195, no sítio Bravos, lá em Capoeiras, entre uma moto. Ele estava numa moto e atropelou um cavalo. Ele caiu, estava internado aqui no HR e faleceu. Um jovem com cerca de 20 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, morreu numa colisão na zona rural de Palmares, na Mata Sul do estado. Um acidente envolvendo uma motocicleta que ele conduzia em um ônibus escolar, e o corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru. Um homem sem nenhum documento que o identificasse, residente no bairro Morada Nova, em Caruaru, morreu eletrocutado ontem na residência dele. José Malaquias da Silva, 61 anos, residente no sítio Mulungu, em Caetés, no Agreste do Estado, morreu afogado num açude no sítio Baixa Fechada, em Paranatama, no Agreste, e o corpo encaminhado ao IML de Caruaru. Vítima de um acidente de moto faleceu aqui no HR, Lucas Pereira da Costa, que residia em Capoeiras. Jadson Andrade da Paz, 36 anos, este foi vítima de bala em Carpina e foi trazido aqui para o HR. Valdenice Ferreira Dias, 18 anos, residente na Via Mangue, na Torre, foi espancada a socos, pontapés e também golpes de barra de ferro por uma pessoa não identificada, pelo menos não disseram a identificação, e ela deu entrada aqui no HR. Eric Santos de Andrade, 18 anos, residente na Rua do Campo Largo, em Afogados, foi agredido a pauladas, ninguém informou por quem ou porquê, e ele deu entrada aqui no HR. José Francisco Sabino Silva, um homem de 50 anos, residente na Rua Floresta, na Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, foi agredido a bala pertinho da residência dele por desconhecidos e foi trazido aqui para o HR.
Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Auxiliar de Serviços Gerais assassinado a tiros no Maraguape 2. André Luiz da Silva Morim, um homem com 42 anos de idade, auxiliar de Serviços Gerais, residente na rua 22, no bairro do Maraguape 2 Paulista, foi assassinado a tiros ontem por volta das 11 horas da noite, na rua 29, lá no Maraguape 2, por elementos desconhecidos. A única informação é de que ele seria usuário de drogas e estaria devendo a traficante. O corpo foi encaminhado ao IML. Jovem é morto a bala no Jardim Muribeca. Adriano Márcio Ferreira de Lima, um jovem com 24 anos, residente na rua Vinólia, no Jardim Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foi morto a bala perto da residência dele por 2 homens desconhecidos. A única informação é de que Adriano já havia sido preso e estaria com mandado de prisão em aberto. Ele ainda chegou a ser levado para o Hospital de Prazeres. Trabalhador rural encontrado morto a tiros no Jaboatão dos Guararapes. Nelson José do Nascimento Neto, jovem com 20 anos, residente no Engenho Jardim, zona rural de Jaboatão dos Guararapes, foi encontrado morto na estrada da Seringueira, no Engenho Macugé, zona rural de Jaboatão dos Guararapes. Ele apresentava marcas de disparos de arma de fogo e um profundo corte no pescoço, provocado por uma enxada que inclusive foi encontrado no local suja de sangue. A informação é de que ele, o Jardim Nelson, ele tinha largado do trabalho, estava seguindo para a residência quando no meio do caminho foi assassinado. A autoria e os motivos do assassinato são ignorados. Caseiro e amigo mortos a tiros em Camaragibe. O caseiro Oswaldo Gomes da Silva, de 32 anos de idade, e o amigo dele, Leonardo Edival Silva, 18 anos, foram mortos com tiros na cabeça no interior da granja Rancho Azul, que fica na estrada de Aldeia, em Camaragibe. Em frente à casa, lá, a granja, foi encontrada uma moto incendiada, uma moto de placa PEP 5579, essa moto inclusive com restrições de roubo. A informação é de que as vítimas seriam viciadas em drogas e que o Oswaldo já teve passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. E atenção! Assalto no bairro da Iputinga termina com suspeito morto e PM gestante feridos a bala. 3 marginais assaltaram ontem no bairro da Iputinga um carro Polo do aplicativo Uber. Levaram o veículo no momento em que desembarcavam a passageira. Levaram também o celular do motorista. Ocorre que o carro tinha bloqueador, dispositivo de segurança, e a cerca de 1 quilômetro travou. O veículo parou pertinho de uma banca do jogo de bicho na rua General Cândido Borges, lá na Iputinga. Um policial militar à paisana estava largando da banca, ele e os funcionários. O PM Francisco Felipe de Souza Pereira estava a paisana, ele e os funcionários da banca estavam largando o serviço e, momento em que estavam entrando num veículo, foram surpreendidos pelos criminosos que tentaram roubar este carro também. Daí o policial reagiu, houve uma troca de tiros e um dos suspeitos, identificado como Jadson Matoso de Almeida, 18 anos, acabou morrendo no local. Os 2 comparsas dele conseguiram fugir. O PM Francisco Felipe foi baleado na perna, levado para o hospital Getúlio Vargas, onde foi removido para o hospital da PM no Derby. Também ficou ferida com um tiro na boca a cambista Gleice Kelly Ramos Vieira, de 19 anos de idade, residente na Avenida Professor Marcos de Sá, número 190, na Várzea. Por sinal, Gleice Kelly, gestante, grávida de 4 meses. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões, e de lá foi removida aqui para o HR. O celular do motorista do Uber, que tinha o GPS, o aplicativo, foi localizado. O corpo de Jadson Matoso de Almeida, o suspeito, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte M780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora vem aí Ciro Bezerra com a Super Manhã, você sabendo de tudo. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.